A paz do Senhor, irmãos. Tome vosso assento, por favor. Pegue a sua Bíblia. Hoje nós retornaremos ao estudo do livro do Eclesiastes durante o mês de julho. E no mês de agosto nós retornaremos à declaração de fé das Assembleias de Deus no capítulo 15. Encerramos o capítulo 14, onde falamos sobre a forma de governo. E no mês que vem retornaremos ao capítulo 15. Hoje nós daremos continuidade. No dia 4 de junho, nós iniciamos Eclesiastes 5. E hoje, e durante esse mês, segundo a vontade de Deus, daremos continuidade a este capítulo tão instrutivo para a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre algumas instruções. Ficaremos ainda dentro do primeiro versículo desse capítulo, algumas instruções do Espírito Santo sobre a forma com que nós precisamos prestar culto a Deus. Então, o título é o mesmo, né? Deus conhece você, vai ser a parte 2, porém hoje a ênfase vai ser, nós vamos pormenorizar o versículo 1, e vamos entender algumas coisas necessárias daquilo que nós precisamos para prestar um culto racional a Deus. Vamos fazer a leitura de todo o capítulo 5, que diz assim, Eclesiastes capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro, porque razão se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Se vires em alguma província a opressão do pobre e violência do direito e da justiça, não te admires de tal procedimento, pois quem está altamente colocado tem superior que o vigia, e há mais altos do que eles. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem amar o dinheiro jamais dele se fartará, e quem amar a abundância nunca se fartará da renda. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, ali se multiplicam também os que deles comem. Que mais proveito, pois tem os seus donos, do que os ver com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o deixa dormir. Há um grave mal que vive debaixo do sol e atrai enfermidades. As riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio dano. Porque as mesmas riquezas se perdem por qualquer má ventura, e havendo algum filho, nada lhe fica na sua mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu tornará, indo-se como veio, e nada tornará do seu trabalho que possa levar na sua mão. Assim que também isto é um grande mal que, justamente como veio, assim há de ir, e que proveito lhe vem de trabalhar para o vento, e de haver comido todos os seus dias nas trevas, e de haver padecido muito enfado e enfermidade e furor? Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber, e gozar cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo homem a quem Deus deu riquezas e bens, Ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho. Isto é dom de Deus, porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche de alegria o seu coração. Amém. No dia 4, nós falamos sobre um Deus que nos conhece, um Deus que procura os verdadeiros adoradores, e Deus conhece se nós somos realmente verdadeiros adoradores, e nós indicamos o texto de João 4, 23 e 24,
onde fala que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores. E dentro desse tema de que Deus conhece você, nós falamos sobre um Deus que conhece quem nós somos, um Deus que esquadrinha o nosso coração, que prova os nossos rins, para dar a cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas ações, estará em Jeremias 17:10. E depois falamos um Deus que conhece o que nós precisamos, e nós entendemos que o que nós precisamos é de sabedoria para servi-lo. Indicamos o exemplo do rei Salomão, que Deus deixou aberto para ele tudo o que ele queria, tudo que ele pudesse pedir a Deus, e ele foi sábio em pedir a Deus sabedoria para governar aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. E também falamos sobre a sabedoria que precisa ser buscada, que é aqui Tiago 3:17, nos fala que a sabedoria pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Tiago 3:17. E também falamos sobre o texto de Tiago, que faz a pergunta de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós. E entendemos que todo o sentimento e procedimento do homem parte do seu coração, e que nós precisamos de corações curados. Jeremias 29:7 diz: e procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. E falamos que quanto mais corações curados tiver ao nosso redor, nós seremos bem mais produtivos para o reino de Deus. E falamos daquele texto que Deus colocou no meu coração: paremos de orar por coisas, pois o caminho para o céu não é apontado por coisas, mas por pessoas com seus corações curados das coisas que tentam nos tirar do céu. Então, o que nós precisamos hoje no nosso mundo, no nosso país, na nossa igreja, na nossa casa, e nós como seres individuais, é de corações curados. Curados pelo poder de Deus, curados pela presença do Espírito Santo, curados de tudo aquilo, de toda a enfermidade, seja ela espiritual, física, corações preparados para que Deus possa nos moldar. E dentro ainda do primeiro versículo, eu tinha preparado ao longo do mês outras palavras, enfim, para falar, para dar continuidade ao Eclesiastes. E ontem, eu dormi muito cedo ontem, e quando deu 5 horas da manhã, minhas 8 horas de sono já deram, e eu acordei. Eu acordei e fui para o computador, e dali em diante, Deus mudou toda aquilo que eu tinha planejado durante o mês todo, e Deus me fez entender que nós precisamos urgentemente entender o que é cultuar a Deus, a forma com que se cultua a Deus, o propósito pelo qual nós cultuamos a Deus, o que é que nós trazemos durante o culto, o que é necessário durante o culto. E dentro do versículo 1 do texto de Eclesiastes, nós vamos pormenorizar algumas expressões para que nós possamos entender esse tão grande privilégio. É um privilégio para nós estar em um ambiente onde Deus pode operar. Não é que Deus só opera durante o culto, não. Deus opera em qualquer lugar onde tem um coração disposto, um coração adorador, um coração que se rende. Mas o culto, assim, eu sou fã. Infelizmente, alguns dos irmãos perceberam, final de semana eu fiquei ausente, final de semana todo, por conta do trabalho. Enfim, a gente tem que cumprir nossas obrigações profissionais. Infelizmente, eu gostaria muito de ser um pastor hoje que vivesse só da obra, engajado nas coisas espirituais, mas enfim, Deus não aprove ainda esse meu sonho, é um sonho que eu tenho. Então a gente tem nossas obrigações profissionais e elas precisam ser cumpridas, mas eu amo igreja, eu amo cultuar a Deus, eu amo estar em um lugar onde o povo de Deus está e se presta um culto racional, e a gente sente a presença de Deus. Eu vi na Santa Ceia, pastor Wesley estava em casa lá chorando no final da Santa Ceia, o Espírito Santo tomando a igreja, e dá vontade de ser teletransportado, né? Fazer assim, poxa, deixa eu ir lá nesse finalzinho. Mas a gente acompanhou depois, graças a Deus temos o privilégio de ter o nosso culto gravado, aquilo que o Espírito Santo falou conosco nesse final de semana.
Então, nós vamos tirar alguma expressão do versículo 1. O versículo 1 diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Então a primeira expressão é: guarda o teu pé. Você precisa saber aonde é que você está pisando. Você precisa prestar atenção para fazer aquilo que você diz que veio fazer, que é cultuar a Deus. Ninguém sai de casa para passar hora. Ninguém sai de casa para vir ao culto porque é um horário pré-estipulado, não. Nós temos propósitos, tanto que é verdade que cada culto é uma história, cada culto é uma unção, cada culto Deus se move de uma forma diferente, e nós precisamos saber guardar o nosso pé, saber aonde é que nós estamos pisando, ter reverência diante de Deus. Não é o homem que está falando, não são os homens que estão simplesmente prestando um culto. Deus se faz presente para olhar o nosso coração, para mudar a nossa história, para entregar aquilo que nós viemos buscar. Guarda o teu pé do pecado. Guarda o teu pé dos atalhos que a vida tenta nos apresentar para nos tirar do caminho do céu. Guarda o nosso pé diariamente. Nós precisamos saber aonde é que nós estamos pisando. A Bíblia diz em Isaías 59, 1-3: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Vamos guardar o nosso pé, irmãos, das coisas iníquas, das coisas que não agradam a Deus, das coisas que entristecem o Espírito Santo. Quando nós entramos na igreja, nós entramos em um ambiente de cura. Ninguém está pronto, ninguém é perfeito. Todos nós estamos aqui para que Deus mova, para que Deus nos molde, para que Deus trabalhe, e a operação é dele, a operação é do Espírito Santo. Mas tem gente que não guarda o pé, que faz do culto como se estivesse na sua própria casa. Levanta quando quer, conversa quando quer. Não, guarda o teu pé, tenha reverência. Você está entrando na casa de Deus. Nos separemos de tudo aquilo que não agrada o coração de Deus. Guarda o teu pé quando entrares. Você precisa saber aonde é que você entrou. E o ambiente que você entrou, o ambiente que se cultua a Deus, só tem um único e pleno propósito: adorar o nome do Senhor. E o que é adorar? Adorar é honrar a Deus de uma forma irrevogável. Você veio para adorar e ponto final. Nada pode atrapalhar a sua adoração. Nada pode interferir na sua adoração. É irrevogável aquilo que você veio fazer quando você entrou na casa de Deus para adorá-lo. Honrar a Deus de uma forma irrevogável. O ato de adoração envolve o seu eu. Preste atenção nisso, irmãos. O culto não se dá pela multidão de pessoas. O culto se dá por aquilo que você, indivíduo, veio prestar a Ele. Lógico que é gostoso todo mundo estar reunido, mas a adoração é o meu eu, é o Luciano que veio adorar o Senhor. Quanto mais adoradores estiverem, a brasa pega, o fogo pega e Deus se manifesta. Mas a adoração, eu, Luciano, vim para adorar, e nada vai atrapalhar a minha adoração. Se eu tiver que pular, eu vou pular. Se eu me jogar no chão, eu vou me jogar. Eu vim adorar aquele que me salvou, que me deu vida, que está me levando para o céu. Eu tenho motivos. Você não pode esperar do culto a sua adoração. Você tem que ser a própria adoração a Deus. Pregação, desafinou. Não, irmãos, o culto é seu.
Você veio prestar um culto a Deus. E quando você presta um culto a Deus, a oração é boa, o louvor é bom, a pregação é ótima. Porque você veio prestar um culto a Deus. É nós, somos nós que prestamos. Então, é um ato de adoração que envolve o meu eu total em dar louvor, agradecimento e reverência a Deus. É um coração redimido, ocupado com Deus. Olha aí. O adorador tem um coração ocupado com as coisas de Deus, expressando-se em atitudes de ação de graças. A verdadeira adoração é ser tão pessoalmente, perdidamente apaixonado por Deus, que a ideia de uma transferência de afeto nunca existe, mesmo remotamente. Não existe transferência, você só quer adorar a Deus e mais nada. Quando entrares, sabe por que você entrou? Você veio para adorar o nome do Senhor. A Bíblia diz em 2 Samuel 12, 19 e 20, viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta. Então Davi se levantou da terra e se lavou e se ungiu e se mudou de roupas e entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa, pediu pão e lhe puseram pão e comeu. O que eu quero que você entenda com esse texto é, quando você entrar na casa do Senhor, mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que existem coisas mortas, mesmo que aquilo que Davi tinha esperança que essa criança não morresse, mesmo que você colocou a esperança em algo e Deus mudou o plano porque Ele é soberano, a sua atitude, a sua vontade, o seu propósito é reconhecer que Ele é soberano e fazer como este homem fez, se lavou, entrou e adorou aquele que é soberano, que rege, que sabe o que está fazendo e que tem o controle tudo nas suas mãos. Você veio para adorar. Está difícil, adore. Não espere o culto te proporcionar alguma coisa, que isso não vai acontecer. A adoração é sua, o seu coração guardando os seus pés do dia a dia, das coisas que não agradam a Deus. Quando você entrar, você vem para adorar o nome do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares. Guarda o teu pé, porque você tem que saber onde é que você está. E você entrou em um lugar que o seu propósito é unicamente e exclusivamente adorar o nome do Senhor. E aonde é que você entrou? O versículo diz, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Que tipo de casa você acha que você está? Numa lan house? Num happy hour? Que você vem para passar algumas horinhas, bater um papinho com seus amigos e ir embora para casa do mesmo jeito que você entrou? Que tipo de casa nós estamos entrando? Ou nós achamos que estamos entrando? E entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Ah, mas o texto é para eles. O texto é para nós. O que é que nós temos convertido a casa de Deus? E esse texto, quando diz que está escrito, está lá em Isaías 56, 5 e 7. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um monte, melhor do que os de filhos e filhas. Um nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem, para o amarem o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Cadê a oração?
Lan house. Alguém não sabe o que é lan house? Eu explico, todo mundo sabe, né? Não sabe, irmã? Lan house é uma casa. Então, lan house é uma casa onde as pessoas vão, onde tem computadores ligados em redes, para você... Obviamente que alguns vão realmente para fazer um trabalho, enfim, mas a maioria vai ali para usar a internet para meios ilícitos, para jogar jogo, para passar tempo, ou melhor, para perder tempo. E o que eu quero dizer com isso, irmão, é que dentro da igreja, celulares estão ligados com essa intenção durante o culto, achando que é uma lan house, que está onde está. E não é. É um lugar onde nós viemos para adorar a Deus. Ah, mas está mexendo na Bíblia. Os meus obreiros, alguns que eu converso, que estão de longe para frente, não têm visto isso. Não têm visto isso. Casa de Deus não é a casa da mãe Joana. É a casa do Senhor, tem regras, tem reverência. O dono da vida está aqui, o dono da bênção, do milagre, do poder, da ressurreição. É a casa de Deus. É a casa de Deus. E nós entramos, guardamos o pé, entramos na casa de Deus por um só propósito. O texto diz, guarda o teu pé com dentares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir. Só ouve quem está calado. Se você falar junto, há diálogo? Não. Então por que você veio ouvir e você conversa aqui durante o culto? Viemos para ouvir. Ouve com a boquinha fechada. O que Deus está falando. A quem é que estamos domando os nossos ouvidos? Que tipo de comentário estamos permitindo ouvir? Que voz tem prevalecido na nossa vida? 1 Coríntios 14, 10, 11 diz: há, por exemplo, tanta espécie de voz no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Isso é muito sério, irmãos. Tem gente que ignora a voz de Deus. Porque se você está falando durante Deus falando junto, você está ignorando. É a mesma coisa que o pastor Wesley está aqui comigo, eu começar a conversar com o pastor Paulo, eu não ignorei o pastor Wesley? Ignorei. É a mesma coisa. Não se converse em culto a Deus, você não veio para conversar, você veio para cultuar, para ouvir, para prestar o seu culto. Então ouça o que Deus está falando. Sim, necessidade extrema. Aí você pode sair, você pode falar, você pode erguer a mão, pastor, eu estou com um problema aqui, preciso, enfim. Mas fora isso, irmãos, Isaías 30, 21 diz: e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. Ah, eu quero que Deus instrua a minha vida, mas você não ouve. Eu quero uma orientação, mas você não ouve. Você vem no culto e Deus fala A, você faz B. Fica na frente. Amém. Apocalipse, nas 7 cartas, no final das 7 cartas, nós estamos cansados de ouvir essa expressão. Quem tem ouvidos, ouça quem, irmãos? Puxa vida, é tão fácil, não é? Se for analisar assim, é fácil prestar culto a Deus. Nós complicamos o culto. Nós complicamos. Viemos para ouvir, então quietinho, vamos ouvir. Os louvores falam, uma oração fala, a oração que o pastor já falou comigo no começo do culto. Oração fala, louvor fala, testemunho fala. Coisas que louvam ao Senhor falam, que exaltam ao Senhor falam. Não é só a hora da palavra. A palavra é a parte mais importante, é a instrução de Deus, mas todo o culto é prestado a Ele. E tem que ser a Ele, voltado para Ele, com reverência a Ele.
Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando entrares, guarda o teu pé. Quando entrares na casa de Deus, se prontifique a ouvir, porque melhor é ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos. E nessa palavra sacrifício de tolo, eu fiquei muito preocupado com o que o Espírito Santo colocou no meu coração. Sacrifício de tolo, irmãos, é você vir ao culto ou desejar prestar um culto a Deus sem que as suas renúncias sejam realizadas no seu dia a dia, achando que Deus não está vendo o que nós estamos fazendo fora do culto. Sacrifício de tolo. Veio com a vida toda arrebentada para ser transformado, mas sai do culto como se nada tivesse ouvido. Sacrifício como de estúpido. Ou seja, leva a vida como quer, fala o que quer, briga, usa palavras de baixo calão, ofende as pessoas, enfim, irmãos, então uma lista é grande. Aí vem no culto. Tá certo que Deus aceita, mas o arrependimento, ele é seguido de abandono. Agora, se quer viver a mesma vida, sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Estamos sendo o que a Bíblia diz que nós precisamos ser? Santos. Ou nos disfarçamos achando que Deus não sabe. Hoje eu vou no culto, mas Deus não sabe o que eu estou fazendo. Vou contar uma história para você, bíblica, que talvez você nunca tenha lido, depois você lê em casa. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 18. Um rei que foi para a guerra e foi disfarçado para não ser morto. Escuta a história. E disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Ele estava disfarçado. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: esse é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou. E Deus os desviou dele, porque ele não era o rei de Israel. Mas o outro fez ele colocar os trajes reais, porque os trajes reais indicariam que ele seria o rei. Então ele seria morto no lugar do outro, que estava disfarçado. E Deus o desviou dele. Por quê? Porque Josafá era um rei que era agradável a Deus, clamou ao Senhor, e Deus o livrou. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros, que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então o homem armou o arco e atirou a esmo. Tirou o arco, sem nenhuma intenção. E feriu quem? O rei de Israel. Entre as junturas e a couraça, então disse ao carreteiro: dá volta e tire-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro de fronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. De Deus não há disfarce. A nossa vida não é que nós vamos ser santo, não é que vamos estar 100% perfeito, não, irmãos. Mas a intenção diária do nosso coração é agradar o coração de Deus, para que possamos não prestar a Ele um sacrifício de tolo, um culto sem nenhum sentido, que você não tem nenhuma pretensão de deixar aquilo que é errado que você anda praticando. Tem que abandonar, tem que deixar, porque de Deus não há. De Deus, ninguém coloca disfarce diante de Deus. Uma hora, a flecha de Deus atinge. Apocalipse. Mas não é. Sacrifício de tolo, e para a gente encerrar, o final do versículo diz: pois não sabem que fazem mal. Mal a você mesmo.
porque não está cumprindo as regras e está esburacando o caminho plano, perfeito de Deus, sendo você mesmo a vítima que vai cair no buraco que você mesmo cavou. Então o mal é a você mesmo. Você está se prejudicando quando não cumpre esses requisitos para que o nome do Senhor seja cultuado com inteligência. Mateus 18, 7 e 9 diz o seguinte: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Por que cultuar a Deus? Quais são os benefícios de um culto a Deus? O salmista nos diz alguns deles, obviamente, são vários. Eu arrisco a dizer até que são infinitos, porque a mão de Deus é muito misericordiosa, a mão de Deus é muito fiel. Mas eu destaquei o Salmo 18, do versículo 29 ao 50, para a gente encerrar alguns motivos que o salmista diz do porquê de prestarmos um culto a Deus. A Bíblia diz assim, Salmo 18, do 29 ao 50. Porque contigo entrei pelo meio de uma tropa, com o meu Deus saltei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus artelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não puderam levantar, caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me odeiam. Clamaram, mas não houve quem os livrasse, até ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então os esmiucei como pó diante do vento, deitei-os fora como a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo, e me fizeste cabeça dos gentios. Um povo que não conheci me servirá. Em ouvindo a minha voz me obedecerão, os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos descairão e terão medo nos seus esconderijos. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. É Deus que me vinga inteiramente e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim, tu me livras do homem violento. Assim que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome, pois engrandece a salvação do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e com a sua semente para sempre. Amém. Esse é o nosso Deus que nos ajuda. Você tem inimigo, seja ele qual for, espiritual, financeiro, não importa, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa rocha, Ele é a nossa segurança. A nossa parte é simplesmente adorá-lo e prestar a Ele um culto que lhe é devido. Que nós possamos, a partir de hoje, se nós já não estamos fazendo, melhorar o nosso culto a Deus. Fazer com que o ambiente seja propício para que o nome dEle seja adorado e para que a mão dEle nos encontre como adoradores, como alguém que veio prestar um culto racional, que veio sabendo o que veio
fazer, guardou o seu pé, entrou sabendo onde é que estava entrando, não veio oferecer sacrifício que de tolo, veio para ouvir, para que você não faça mal a você mesmo, porque o prejudicado somos nós. É a nossa vida que é prejudicada, é a nossa comunhão que é interrompida, e Deus não quer isso de nós. Deus quer nos abençoar. Essa parte eu pulei, mas prejudica o outro. Estava aqui que foi eu falar, mas a pior parte acho que é essa, né? Quando você prejudica o outro. Mas se você policiar você mesmo, cada um cuidar de você mesmo, nós com certeza seremos bênção para o outro. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que nós possamos atentar para a forma de vida que estamos vivendo diariamente e a forma com que estamos prestando culto ao Senhor. Ajuda-nos a retirar aquilo que não te agrada. Somos falhos, o nosso coração, a tua própria palavra diz que ele é enganoso. Não nos deixe permitir que coisas que não são para serem feitas em nossas vidas durante o culto venham sobre as nossas vidas, ó Pai. Abençoa aqueles que estão à frente de cada obra por esse planeta, Senhor, para que os púlpitos sejam realmente usados para a glória do Teu nome, que o Senhor apareça, que o Espírito Santo, Senhor, aleluia, realmente tenha prazer naquele ambiente de mover as vidas, de fazer com que o Teu nome seja glorificado e nos ajude a Te adorar, a ter reverência, Senhor. É isso que estamos fazendo na Tua casa, adorar o Teu nome, o nosso culto individual, o nosso culto inteligente, o nosso culto racional, para que o Teu nome apareça, para que o Teu nome engrandeça, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Ajuda, Senhor, todos aqueles que lideram, Senhor, reuniões ao Teu nome, cultos ao Teu nome, Senhor, para que somente o Teu nome seja glorificado. Ajuda-nos, ó Pai, a moldar a nossa vida pela Tua palavra e pelo Espírito Santo, Pai. Aleluia, lava-nos com o Teu sangue hoje à noite, perdoa as nossas palavras inúteis, as nossas murmurações, os nossos pecados, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a Tua mão poderosa venha sobre nós, que seja uma nova história a partir de hoje, um novo recomeço, Senhor, um novo culto, uma nova adoração, um novo proceder, ó Pai. Ajuda, ó Pai, a crer no Teu nome, a depender do Teu nome, a vivenciar a Tua palavra, a andar pelo Espírito Santo, Senhor. Blinda-nos, ajuda-nos e capacita-nos em todo o tempo, para que somente o Teu nome apareça e resplandeça nos nossos cultos. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia.